Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso querer receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Vamos lá então, nós estamos lendo um livro aqui, A Doutrina Bíblica dos Anjos, um estudo sobre a natureza e o ofício dos seres celestes, escrito por Severino Pedro da Silva, e a parte que nós estamos lendo hoje aqui é Os Anjos e Sua Existência. Hoje é o vídeo parte 28, dando continuidade do vídeo passado, beleza? Vamos lá então. Definições específicas, continuando a leitura. No frio intenso, aqui está falando da rã, um demônio, né, parecido com rã. No frio intenso ela hiberna, entorpecimento ou sono letárgico de certos animais e vegetais durante o inverno. Reduz o metabolismo quase zero, só ficando aceso o coração. Nesse tempo, ela também dá as caras, não come, não cresce, igual às cobras. A rã troca de pele, come seu próprio couro, e como este é rico em ações antibióticas, garante-lhe muita resistência a doenças. Existe mais um detalhe curioso na rã. Quando girino forma larvas psíquicos, os anfíbios anuros. A rã não tem boca, só um biquinho sugador estranho. Ao ficar adulto, sua boca vai tipando e lhe permite abocanhar de um golpe presas desproporcional como um pinto de um dia de nascido. Camundongo, peixes pequenos, cobras, ela come até cobra e lagartos e até outra rã, às vezes quase do seu tamanho. Ela não mastiga o alimento, engole-o direto, e usa a distinção rudimentar do maxilar superior somente para segurar mais firme a presa. A língua nem se fala, é um azougue, rapidamente, principalmente para apanhar insetos em voos. Normalmente a rã só se interessa por alimentos vivos ou em movimento. A rã-touro não tem instinto natural. Ela devora tanto girinos quanto rãs formadas, bastante apenas que não veja resistência. E ainda duas outras curiosidades nestes seres estranhos e misteriosos. Parece que as rãs definem cores e teriam mais preferências pelo azul, cor da bandeira nacional de Israel, do que pelo vermelho, cor da bandeira nacional das hostes asiáticas. Definições escatológicas: 3 espíritos imundos semelhantes à rã, Apocalipse capítulo 16, verso 13. Esse elemento envolve uma certa aparência daquilo que foi visto no Egito em sua segunda praga, a das rãs, Êxodo capítulo 8, verso 1. Vejamos apenas 3 espíritos mais demoníacos. Eles explicam as grandes hostes de rãs naturais como equivalentes. As rãs é um animal imundo conforme a lei cerimonial e sinal de maldade. O Dr. Win Malcolm declara o que segue: rãs são estranhos seres anfíbios. Elas vivem tanto nas escuras e em lameadas profundezas como em solo firme sob o sol. Elas podem ocultar a fantasia dos homens. Elas têm membros semelhantes a eles. O que chama a atenção são seus olhos extremamente grandes e o volume desproporcional. Apenas os machos possuem instrumentos vocal.
e o usam unicamente no famoso coacha. A diferença entre o macho e a fêmea, para quem olha, está no tamanho do ouvido. No macho, equivalente ao dobro do tamanho do olho da fêmea. Ouvindo, o olho são os do mesmo tamanho. Muitas vezes elas surgem rapidamente das profundezas. Uma rã tem algo de misterioso e sinistro. Vejamos agora o alcance do argumento. O zoroastricismo dividia os animais em duas categorias, bons e maus, mais ou menos como faziam os judeus, de limpos e impuros. A rã era um animal imundo. Portanto, estes três espíritos imundos que são retratados aqui como sendo espíritos de demônios, tais como suas fontes originais, o dragão e as suas duas bestas, exemplificam sumariamente o caráter dos espíritos imundos demoníacos, denominados demônios. Os demônios são seres reais. Nisso se dá o fato de podem ser contados. Lucas capítulo 8, verso 3. Não gostam de andar só, mas em bandos, e às vezes em muitas companhias. Marcos capítulo 16, verso 9. Lucas capítulo 11, verso 26. Eles mesmos disseram: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, verso 9. Eles têm personalidade, falam, gritam e etc. Marcos capítulo 8, verso 31. Lucas capítulo 8, verso 28. Eles conhecem o Senhor Jesus e conhecem a sua autoridade suprema. Marcos capítulo 8, verso 31 e verso 32. Este fato nos faz lembrar a interessante passagem de Tiago capítulo 2, verso 19. Também os demônios creem e estremecem. Eles reconhecem que Jesus era realmente aquilo que dizia ser. Marcos capítulo 1, verso 24. Marcos capítulo 3, verso 11. Mas isso, quando aplicado na crença demoníaca, não se define como reverenciado o caráter da santidade divina, mas sim eles reconhecem seu supremo poder pessoal, por isso estremece. Rogaram-lhe a Jesus que o não enviasse para fora daquela província. Marcos capítulo 5, verso 10. Que segundo o contexto, Lucas capítulo 8, verso 31, isso queria dizer não irem para o abismo. Tem pavor espantoso ao nome de Jesus, pois para eles quer dizer autoridade em grau supremo. Marcos capítulo 16, verso 17. São seres corrompedores da sã doutrina. Corrompedores. Eles corrompem a sã doutrina, né? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Seu líder espiritual é um príncipe chamado Beelzebu. Lucas capítulo 11, verso 15. Tornam as pessoas possessas, mas isso não quer dizer que todas as perturbações psicopáticas ou mentais sejam perturbações demoníacas. Isso aqui é interessante, né? Nem tudo é demoníaco. Há doenças que são meramente patológicas e psicomáticas, e em algumas das vezes, por falta de discernimento e maturidade divina, se atribui a um demônio como ser equivalente. Jesus curou uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, Lucas capítulo 13, verso 1, que não era endemoniada, por 3 razões. Jesus se dirigiu à mulher e não ao demônio, como sempre fez em outras oportunidades. Mateus capítulo 17, verso 18. Marcos capítulo 5, verso 8. Jesus pôs as mãos sobre ela, o que nunca fez durante seu ministério terreno com endemoniado algum. Uma única vez após curar um jovem endemoniado, Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Marcos capítulo 9, verso 27.
Mas no versículo 26 da mesma sessão diz: e ele, o demônio, chamando-o, agitando-o com violência, saiu. Isto, portanto, mostra que o moço já tinha sido liberto. Terceiro, Jesus disse: esta filha de Abraão, Lucas capítulo 3, verso 16, isto é, ela não era uma pecadora, e sim uma crente conforme o padrão divino, Gálatas capítulo 3, verso 7 e verso 9, verso 29. Ora, segundo nos é dito e tem sido presenciado por nós, na prática, quando o indivíduo se torna escravo de um demônio, isso atinge sua vida e seus atos e mente. O Dr. Nives diz que existem 5 aspectos ou fases na relação do demônio com os homens, mas no trecho do seu livro, Possessão Demoníaca, temos conexões. Ele escreve estes aspectos. Vejamos. Então nós vamos deixar para ver esses aspectos aqui do Dr. Niven no próximo vídeo, beleza? Fique na paz, que o Eterno nos abençoe e um abraço do irmão Alex.